Boa tarde. Vamos agora dar início ao nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos no livro O Homem Integral, abordando o segundo capítulo do livro, e hoje na temática ódio e suicídio, que é um subtema do capítulo 2, que tem o nome Estranhos Rumos. Mas vamos primeiramente fazer o nosso breve comentário de uma mensagem de Emmanuel para introduzir o nosso estudo. Extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo, passagem da segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões. Mas com a renovação da morte física, verificamos ao sol da vida espiritual que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Vamos então fazer algumas colocações para preparar o nosso estudo. Emmanuel começa aqui nos chamando a atenção às consequências de nossa passagem pela vestimenta grosseira, pelo corpo físico, através da reencarnação. Sobre isso ele diz: enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne. É interessante esse aspecto, protetora e educativa. Protetora por criar uma espécie de capa amortecedora de lembranças e de experiências normalmente desastrosas que já passamos no passado. Sobre o véu do esquecimento que a reencarnação propicia, estamos na sombra protetora e ao mesmo tempo educativa. Educativa porque, como meta para todos nós, a tarefa de aprimorar, de crescer, de evoluir. E Emmanuel continua: quase sempre somos vítimas de nossas ilusões. Nossas ilusões estão estabelecidas face os limites que os sentidos físicos possibilitam a própria constatação da realidade material em que estamos inseridos. Visão, audição, tato e demais sentidos têm os limites, as barreiras bem estabelecidas para que só venhamos a poder usufruir daquilo que de fato é positivo para o nosso crescimento espiritual. Mas com a renovação da morte física, continua Emmanuel, verificamos ao sol da vida espiritual que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Então, não tenhamos dúvidas. Retornando ao plano espiritual, constataremos a perfeição das leis de Deus, cujo objetivo central é a perfeição e a felicidade da criatura humana, e cujo principal alicerce é o amor, a misericórdia, o perdão. Mas essa constatação, de forma ampla e planificadora, só viremos a ter fora da vestimenta material, que, como bem colocou Emmanuel, exerce um papel de sombra protetora e educativa. Vamos então
dentro dessa introdução para o nosso tema ódio e suicídio. Sempre lembrando que de cada tema que aqui tratamos, apenas são separados alguns parágrafos, alguns tópicos, e a importância maior é a leitura de todo o livro, que estimulamos muito. Então vamos aqui ver alguns desses parágrafos que separamos para comentar. Herdeiro de si mesmo, carregando no inconsciente as experiências transatas, o homem não foge aos atavismos que o jungem ao primitivismo. Embora as claridades arrebatadoras do futuro, chamando-o para as grandes conquistas. Então, preparando aspectos mais delicados do tema ódio e suicídio, Joana começa nos chamando a atenção do fato de que somos herdeiros de nós mesmos. Trazemos no mapa das possibilidades conquistas, provas e dificuldades, o resultado das nossas experiências reencarnatórias do passado. Elas estão no nosso inconsciente, no inconsciente profundo. E por isso ela diz, o homem não foge aos atavismos que o jungem ao primitivismo. Os atavismos, as heranças psíquicas dessas experiências de vidas anteriores que nos prendem, muitas vezes, ao primitivismo, a ações desvairadas, a precipitações que muitas vezes caracterizaram desastres para nós. Embora, continua Joana, as claridades arrebatadoras do futuro, chamando para grandes conquistas. Ela faz uma alusão aqui ao fato de que em cada nova experiência reencarnatória há um mar imenso de claridades, de descobertas, de possibilidades que nos chamam, nos puxam para frente, para o futuro. Mesmo assim, a presença do nosso passado reencarnatório não fica totalmente obliterado. Ele ressurge, e na maioria das vezes, para precipitarmos em renovação de vícios ou de desequilíbrios, para os quais precisamos estar atentos e vigilantes, a fim de não recairmos. Liberar-se do forte cipoal das paixões animalizantes para os logros da razão é o grande desafio que tem para frente. Ao mesmo tempo, procurando deter os instintos agressivos nele jacentes, sem os saber canalizar, sofre reações psicológicas que lhe perturbam o sistema emocional. Aqui vai sendo preparado o terreno, voltamos a dizer, para entrar no assunto central, ódio e suicídio. Então, liberar-se do forte cipoal das paixões animalizantes. Realmente, é grande o potencial de desequilíbrios que jazem no nosso inconsciente e que precisam ser trabalhados
ressignificados, para diante das oportunidades novas que a reencarnação nos oferece, lograrmos o êxito planejado e desejado por nós quando estávamos no plano espiritual. Então, é o grande desafio que tem pela frente, ao mesmo tempo procurando deter os instintos agressivos. Esses instintos agressivos é que nos propelem às crises de cólera, de raiva, de ódio. Sem os saber canalizar, sofre reações psicológicas que lhe perturbam o sistema emocional. Ou seja, diante das possibilidades de crescimento, de progresso que cada reencarnação oferece, nós somos estimulados pelas próprias leis divinas a crescer, a superar os instintos do passado, a estabelecer atitudes renovadoras e libertadoras do passado. Mas para que isso ocorra, é necessário uma canalização. É necessário transcender esse campo energético, vibratório do passado, que para, de fato, não nos levar ao retorno de quedas, precisa encontrar agora a ideal canalização. E como sabemos, é aquela apresentada no Evangelho de Jesus e que faz parte também desse conteúdo de psicologia espírita que estamos aqui analisando. Essa incapacidade de enfrentar o imponderável, as forças desgovernadas e prepotentes, mais tarde se apresenta camuflada em forma de rebelião inconsciente contra a existência física, contra a vida em si mesma. Então, para aqueles que não estão aproveitando a oportunidade reencarnatória para o trabalho de redenção, de libertação do passado de erros, as forças desgovernadas e prepotentes que jazem no seu inconsciente, mais tarde se apresenta camuflada em forma de rebelião inconsciente contra a existência física, contra a vida em si mesmo. Como assim? Não havendo esse trabalho de canalização, de transmutarmos, redirecionarmos essas energias fortes do nosso passado, se isso não vai sendo processado através das atitudes renovadoras e libertadoras da vivência do bem, da caridade, do amor, se isso não é feito, o potencial energético de desequilíbrio fica latente, fortemente, esperando uma oportunidade para se manifestar. Não havendo essa oportunidade, aí abrem-se campos para processos autopunitivos, para desequilíbrios emocionais, aonde a criatura, por não poder extravasar aquela energia pesada na família, no convívio social ou em outras áreas, direciona essa mesma energia contra si própria. E aí abrem-se campos para alimentar aberturas para o suicídio,
para uma rebelião contra a própria existência física, por não ter encontrado os meios de trabalhar esse potencial que traz do passado e de renovar atitudes de desequilíbrio, de revolta interior, que irão se traduzir em sofrimento ainda maiores. O ressentimento, que é uma manifestação da impotência agressiva, não exteriorizada, converte-se em travo de amargura, a tornar insuportável a convivência com aqueles contra os quais se volta. Então, o ressentimento, que é aquele ódio que não foi externado, é uma manifestação da impotência agressiva e converte-se em travo de amargura, tornando insuportável a convivência contra os quais se volta. Infelizmente, isso tem acontecido muito devido à predominância do material agressivo e conflitivo da sociedade materialista. É exatamente para isso que precisamos estar muito atentos, porque fora da compreensão da vida em termos espirituais profundos, aonde a reencarnação, a constatação da imortalidade da alma, a verificação da justiça de Deus atuante, quando esses elementos não estão presentes no entendimento da criatura humana, aquilo que ela tem dentro dela, de ódio, de revolta, e que não pode expressar em ações e atitudes no meio social, tornam-se elementos propiciadores para o caminho do suicídio, da busca de tentar externar a si mesmo, já que não consegue expressar isso em termos sociais, em termos materiais. Então, converte-se em travo de amargura a tornar insuportável a convivência com aqueles contra os quais se volta. Quando não se pode descarregar as energias em descontrole contra o opositor, volta-se contra si mesmo, articulando mecanismos de autodestruição, graças aos quais se vinga da sociedade que nele vive. É uma vingança absurda, né? Mas tem muita gente, muitas pessoas que fazem, que buscam fazer. Quando não pode descarregar as energias de descontrole contra um opositor, volta-se contra si mesmo e articula meios de autodestruição. Como uma maneira, claro, ilógica e absurda, de se vingar da sociedade. Claro que é um gesto, normalmente, de profundo orgulho e de grave egoísmo, onde não se leva em conta valores familiares e resultados constrangedores daquela atitude para o grupo social onde a pessoa se encontra inserida. A pessoa direciona toda a sua força mental para si mesma, julgando-se
a mais infeliz de todas, abre campos psíquicos para as intromissões espirituais destruidoras e infelizes. É claro que, normalmente, perante as leis divinas, cada caso é um caso diferente. Mas o preponderante nesse estudo que estamos realizando se direciona a essas armadilhas do ego que leva a pessoa a causar sofrimento a si mesma, como se isso fosse um meio de chamar a atenção da sociedade para aquilo que se passa nela. E, na verdade, apenas aumenta mais ainda a carga de dor que está vivendo. Prossigamos. Os danos que o ódio proporciona ao psiquismo, por destrambelhar a delicada maquinária que exterioriza o pensamento e mantém a harmonia do ser, tornam-se de difícil catalogação. Advêm reações orgânicas que se refletem nas funções hepática, digestiva, circulatória, dando origem a processos cancerígenos, cardíacos, cerebrais. Então aqui, mais particularmente, é analisado já os resultados do ódio que possamos alimentar contra quaisquer pessoas ou situações. A emoção pesada que é acionada pelo ódio destrambelha, desarticula a delicada maquinária que exterioriza o pensamento, o próprio cérebro, e mantém a harmonia do ser. Advêm reações orgânicas, as consequências do ódio, que a princípio produzem alterações graves no psiquismo, avança atingindo até o corpo material. E, primeiramente, atingindo as nossas defesas imunológicas, para, consequentemente, alcançar diversos órgãos físicos, como aqui é bem detalhado, inclusive processos cancerígenos e cardíacos. É o resultado dessa energia que vem lá do nosso passado reencarnatório e que, por não a estarmos ainda trabalhando suficientemente, a renovação dos valores morais e espirituais, tornamo-nos vítimas de nós mesmos. A irradiação do ódio é portadora de carga destrutiva, lixo do inconsciente. O ódio extravasa todo o conteúdo de paixões mesquinhas, representativas do primarismo evolutivo e cultural. Aqui Joana, ela foi bem forte para nos chamar bem a atenção sobre a ação do ódio e sua origem. É interessante essa expressão, né? Lixo do inconsciente. Por mais aparentes justificativas que encontremos para abrir portas a um acesso de ódio, de cólera, é muito importante lembrarmos disso. Estamos remoendo lixo do nosso inconsciente, do nosso passado desairoso. Então o ódio extravasa todo o conteúdo de paixões mesquinhas que já poderiam e deveriam estar sendo transcendidas e superadas.
representativas do primarismo evolutivo e cultural que trazemos e que ainda não tenha sido devidamente trabalhado por nós. Nas patologias depressivas, há muito fenômeno de ódio embutido no enfermo, sem que ele se dê conta. A indiferença pela vida, o temor de enfrentar situações novas, o pessimismo disfarçam mágoas, iras não digeridas, ódios que ressumam como desgosto de viver e anseio por interromper o ciclo existencial. É muita coisa junta do ódio, né? Porque Joana lembra que a depressão, as patologias depressivas, tem muito a ver com o ódio embutido na pessoa. Às vezes ódio contra Deus, contra situações que ela não pôde mudar e que lhe derrubaram emocionalmente ou até financeiramente. A indiferença pela vida, o temor de enfrentar situações novas que caracterizam muito os estados depressivos, disfarçam mágoas, iras não digeridas, ódios que teimam em reaparecer como desgosto de viver e o anseio de interromper o ciclo existencial, de atirar-se a uma ação suicida. Tudo isso está profundamente ligado a essa emoção pesada do ódio. Aqui lembramos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item loucura e suicídio, aonde somos esclarecidos de que o Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, é o maior antídoto, é a maior vacina contra o suicídio e contra a loucura ou os desequilíbrios emocionais, acrescentaríamos, tal como o ódio. O Espiritismo nos oferece esses instrumentos, por entender de forma minuciosa o funcionamento das leis divinas e da realidade da vida espiritual que nos aguarda. Falhando a terapia profunda de soerguimento do enfermo, o suicídio é o próximo passo, seja através da negação de viver ou do gosto covarde, do gesto covarde de encerrar a atividade física. Aqui Joana de Ângeles é bem clara e alguém poderia dizer até bem dura a respeito das consequências que vêm do ódio e que mais adiante pode levar a criatura humana ao suicídio. Falhando a terapia profunda de soerguimento do enfermo tem suas vertentes na psicologia espírita que estamos aqui trabalhando. Ampliar o nosso entendimento sobre os objetivos da vida. Percebermos a justiça de Deus atuando na terra e fora da terra. Abrirmos um campo novo de interação com o mundo material. Um novo ponto de vista, como assinala o Evangelho, segundo o Espiritismo. Tudo isso faz parte de uma terapia para ajudar-nos a transcender todo o passado de culpa e de erros que trazemos. E de parar de uma vez por todas de responsabilizar a sociedade,
os outros, os acontecimentos, pelos estados emocionais que não estejamos conseguindo controlar ou transcender. Claro, é necessário muito o autoconhecimento, a que somos levados, sobretudo, pela doutrina espírita, para percebermos e identificarmos os pontos vulneráveis das nossas emoções, do nosso psiquismo. E utilizando-se das ferramentas do Consolador, que é o Espiritismo, realizarmos uma profunda terapia interior. Não fechando todas as portas e janelas para as incisões obsessivas ou desequilibrantes, tão comum para as pessoas que encaram a vida do ponto de vista materialista. Então, voltando aqui para o que Joana disse, o suicídio é o próximo passo, seja através da negação de viver ou do gesto covarde de encerrar a atividade física. Aqui é importante lembrarmos o recurso da terapia oferecida pelo CVV, através do telefone 188, o acolhimento emocional, a prevenção ao suicídio. Em rede nacional, o telefone 188, que funciona de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita, de celular, de telefone fixo, e que oferece a possibilidade da terapia através da conversação, da escuta sem julgamentos, que é bem trabalhada nos voluntários do CVV. Mas aqui, meus amigos, é a psicologia de Joana, e ela diz para nós claramente, através da negação de viver ou do gesto covarde, jamais podemos desculpar o suicídio como qualquer nível de atitude de coragem ou de nobreza. É uma atitude de fuga da vida, como se fosse possível, porque a vida sempre existirá, no corpo físico ou fora dele. E os problemas e dificuldades que não resolvemos aqui no corpo, levamos para o mundo espiritual. Em situações, muitas vezes, mais difíceis e trabalhosas do que a que estávamos tendo aqui na Terra. Descobrir a sua realidade e crescer dentro dela. Somente uma atitude saudável e uma emoção equilibrada, sem vestígios de ódio, de desforço, podem planejar para o bem o êxito e a felicidade. Então, nesse último tópico que separamos desse tema, Joana começa, claro, apontando aquele rumo, aquele roteiro que já estávamos dizendo. Descobrir a sua realidade espiritual e crescer dentro dela. Somente uma atitude saudável e uma emoção equilibrada, e aqui detalhe, sem vestígios de ódio. Para que não haja vestígios de ódio em nós, só há um meio: autoconhecimento. Despertar do eu profundo, do self, percepção da realidade espiritual da vida em que estamos inseridos. Podem planejar para o bem, o êxito e a felicidade. De fato, que é o objetivo maior da vida. Todos nós temos por destino fatal o progresso, a perfeição e a felicidade. Facilitar o caminho para alcançar esses estados o mais breve possível. É a expectativa das leis divinas para cada um de nós. Para isso, nos oferece
os instrumentos mais maravilhosos para o nosso êxito, através da revelação espírita, da psicologia de Joana de Ângeles, agora que estamos compartilhando, e de aprendermos que não há como fugir da vida. E não devemos nunca fugir dos problemas, das provas e das dificuldades que a vida nos traga. Ficam aqui essas considerações e agradecemos a todos que tenham nos acompanhado. Se possível, compartilhem essas informações. Agradecemos muito. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.